A gente segue falando sobre os atos deste domingo. Diversas capitais do Brasil realizam hoje manifestações no Dia Internacional do Trabalho. As maiores mobilizações deverão acontecer em São Paulo, Brasília e no Rio de Janeiro. E para analisar o cenário nesse dia importante, vamos conversar agora aqui na Jovem Pan News com o deputado Gurgel, do PL do Rio de Janeiro. Deputado, bom dia. Obrigado pela presença aqui. Bom dia, Vitor. Bom dia, Kalina. Tudo bem? É um prazer estar aqui, sempre podendo interagir com o nosso cidadão, nossos jornalistas. A gente que agradece, deputado, ao senhor pela presença aqui. Queria saber do senhor qual a principal mensagem que o senhor imagina será levada às ruas. O senhor vai participar, inclusive, de algum desses atos? Estou vendo que o senhor está com a camiseta aí da Seleção Brasileira. Deve ir para alguma manifestação e em qual cidade? Vou sim, aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana. Também tem um bonezinho também aqui, que expressa bem o nosso amor à nossa pátria, o nosso amor ao nosso Brasil, o nosso amor aos direitos e garantias constituídos, que não foi garantido por nós, foi garantido por toda a sociedade num pacto social que se chama Constituição Federal. Então, o ato de hoje é principalmente em apoio à democracia. E não há como ter democracia sem se respeitar a Constituição, sem trabalhar dentro das quatro linhas, como o nosso presidente Bolsonaro sempre fala. E curioso, né, que um cara acusado de ser ditador, né, como presidente, está sendo hoje o maior defensor, talvez, do maior direito que qualquer cidadão possa ter, e a liberdade de expressão. Porque sem liberdade de expressão, ele perde todos os outros. Se ele não puder falar, se ele não puder se expressar, ele não tem direito à vida, direito à educação, não tem direito à saúde, não tem direito à propriedade, não tem direito a nada. Então eu acho esse momento um momento fundamental para que nós possamos discutir democracia. O que é? De fato vivemos uma democracia? De fato vivemos harmonia entre os poderes? De fato nós vivemos a independência entre os poderes? De fato nós estamos respeitando o voto do cidadão? De fato nós estamos trabalhando esse voto com transparência, com certeza, com audição, com urnas auditáveis de fato? Então isso é liberdade de expressão. É o povo poder questionar. Quando o parlamentar fala, está falando por ele, está falando com ele, todas as pessoas que o colocaram lá. Assim é o presidente. Quando o presidente fala, quem fala com ele são os 57 milhões, talvez mais hoje, de pessoas que o delegaram esse poder, que o delegaram essa função. Então é preciso que a gente corrija, sim. Nós temos 30 anos aí, um pouco mais, de uma democracia jovem, mas que a todo momento precisa se dar um freio de arrumação, precisa se dar um puxão. E até olhando o que o comentador falou antes de mim, nós deveríamos estar discutindo outras coisas. Deveríamos. Há 3 anos e meio nós deveríamos estar discutindo Brasil e o que é melhor para a esquerda, a oposição, que é aquela oposição que não quer o bem do Brasil, que quer o poder a qualquer preço, ela não deixa. Ela simplesmente coloca um monte de caminhão de pedra, coloca um monte de obstáculos que a gente precisa superar os obstáculos para tentar avançar. Então, quer dizer, tem que ser proibido no Brasil, e aí já que quer cercear, está aí uma coisa que deveria ser cerceada. O cara usar o mandato público, o cara estar em qualquer cargo público para trabalhar contra o Brasil. Porque até isso é liberdade de expressão, né? Até isso é liberdade de ação. Porque tem um monte de cara aí que defende vagabundo, que coloca vagabundo. Nós tivemos agora policiais metralhados na Avenida Brasil, policiais do BPVE metralhados na Avenida Brasil. Que estado é esse? Que maravilha é essa que o PT, que o governo de esquerda, que os governos anteriores deixaram para nós? E aí quer dizer que agora nós deveríamos estar discutindo outra coisa? Deveríamos sim, concordo. Mas deixem, porra. Deixem nós discutindo. Parem de defender vagabundo, porra. Parem de fazer leis que colocam vagabundinhos como anjinhos da sociedade, colocam nossos policiais como demônios, pô. O que o Lula falou ontem? O Bolsonaro não gosta de gente, só gosta de policial. Pô, ele tá de sacanagem, cara. Como é que um presidenciável, como é que um cara que foi presidente por 8 anos tem um pensamento desse? Tem um pensamento porco, imundo desse? Explica pra mim quem vota num crápula desse. Porra, é absurdo, cara, absurdo. Tá discutindo que um cara desse tenha capacidade de ocupar qualquer cargo público. O cara mandou invadir casa de deputado. É um crápula, é um canalha.
E aí a gente realmente não consegue corrigir o nosso Brasil, porque a gente está o tempo todo trabalhando para desconstruir toda a canalice que essa oposição vem fazendo. E aí realmente fica difícil. Então o povo tem que ir para a rua. O povo tem que dizer, estamos ao lado do Brasil. E todos aqueles que estão ao lado do Brasil são aliados nossos. É simples assim. Isso aqui é amor ao país, é amor ao cidadão, é amor aos direitos e garantias constituídos no pacto social que se chama Constituição Federal. Se todos respeitarem o mandato do presidente, que foi legítimo, que foi eleito, respeitarem os mandatos dos parlamentares, respeitarem o direito também de todos os outros poderes, seja o judiciário, seja qualquer outro poder, seja o Ministério Público, seja as polícias, todos. O que falta é isso. É a gente ser, de fato, uma democracia. Mas na prática, não na teoria e com discursinhos redigidos em forma de sentença, que estão rasgando a Constituição. Fica difícil. Deputado, bom dia. Bom, daqui a pouquinho, aqui em São Paulo, também vai ter início uma manifestação organizada pelas centrais sindicais. Inclusive, é bem do lado aqui da Avenida Paulista, ali na praça em frente ao Pacaembu, fica a cerca de 3 quilômetros daqui. E promete, né, ambas as manifestações prometem antecipar a disputa eleitoral, até porque essa daí também promete apoio ao ex-presidente Lula. Qual a expectativa do senhor para ambos os atos, deputado? Bom, um deles vai dar muito trabalho para a polícia, né? Porque as manifestações de oposição são sempre regidas a quebra-quebra, a roubalheira, todo ato de vandalismo inimagináveis, né? Então, eu diria o seguinte, para os policiais, não precisa se preocupar com as nossas manifestações, não, que lá só tem pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, que querem o bem do Brasil, então não tem desordem. Que eles tomem cuidado com a outra lá, que a outra com certeza vai haver desordem. Deputado, a pergunta agora é do nosso comentarista Alfredo Scaff. Bom dia, deputado. Bom dia. Boa reunião na sua cidade. Gostaria de saber do senhor o seguinte, tudo isso que o senhor falou revela que não está sendo fácil ser parlamentar nessa legislatura. Mas, obviamente, as leis do nosso país são aprovadas por maioria, né? Ou o governo tem maioria ou ele não tem maioria. Mas a minha pergunta para o senhor é o seguinte, em época de uma pré-campanha eleitoral e de uma campanha que se aproxima, o senhor não acha que tudo isso que o senhor falou e outras coisas mais poderão ser comparadas no atual governo, o que está sendo feito e o que foi feito ou não nos governos que nos antecederam? Então, eu acho que é por aí, é comparar, mostrar para a população o que está sendo feito, como é que o país foi encontrado e o que foi dada a oportunidade de ser feita no passado. O senhor não acha que é o momento ideal para se preparar uma comparação e deixar o povo, que o poder emana do povo, escolher o seu representante maior, que é o presidente da República, o seu governador, o seu senador, o seu deputado federal e o seu deputado estadual? Bom, tudo bem, vamos lá. Claro, com toda certeza. A nossa luta, inclusive, é para isso, é para que o povo decida, para que o povo tenha liberdade, tenha segurança para escolher, tenha segurança de que aquela escolha é de fato aquela que está sendo registrada. Comparar, podemos comparar sim. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que a gente está fazendo 3 anos e meio, não foi feito nos próximos, acho que nos últimos 10 anos, pelo menos, sendo generoso, vamos colocar dessa forma. Agora, vamos comparar também qual momento da história dos oponentes, vamos colocar dessa forma, houve uma pandemia. Qual momento da história houve uma recessão mundial? Qual momento da história houve uma oposição que trabalhou fortemente contra as realizações? Eu vou citar um exemplo aqui que eu fiquei muito estarrecido logo no início do meu mandato. Eu relatei um projeto de lei que, teoricamente, protege as minorias, que era botar braille nas caixas de remédio, ter caixa de remédio com braille. E a oposição estava não deixando, criando escassel do caramba. E eu chamei a oposição e falei, gente, imagina quantas pessoas deficientes precisam ter essa lei, precisam desse alento. Vamos aprovar esse projeto. E um cara de esquerda lá do PT virou para mim e falou assim, não, aqui a gente não está nem olhando o que está sendo discutido. A gente não quer que ande nada, a gente quer travar a pauta. Pô, isso é um
absurdo, cara. Isso é um desserviço ao país. Então, volto a dizer, podemos comparar assim com toda a segurança, porque mesmo com uma pandemia, nós estamos trabalhando muito para corrigir o nosso país e avançamos em muitas coisas. Escola Cívico-Militar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, é um avanço. Já temos alguns resultados de excelência na educação. Não é em toda a educação? Não. Nessa parte eu concordo. Precisa ser em toda a educação. Mas é uma parte que eu decidi abraçar. E isso tem a ver com esse governo. E mesmo com pandemia, mesmo com aulas remotas, mesmo com todos os problemas, a gente está avançando. Então, eu acho que o povo está decidindo todos os dias. Todos os dias o povo dá sinais. É só ver quando um anda na rua, quando o outro anda na rua, você já consegue ter uma percepção. Então, a gente não tem problema com deixar o povo decidir. Ao contrário, a gente quer deixar o povo decidir. Vai deixar o povo decidir de verdade. E não com manipulações, com mentiras, com fake news, etc. Deputado, o senhor afirma que a oposição ao país e ao governo trava as pautas. Mas eu gostaria que o senhor explicasse para o público que está nos ouvindo como que eles conseguem travar a pauta. O governo tem maioria no parlamento desde quando para aprovar os projetos de interesse do país? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, deputado, é o seguinte: o senhor não acha que o governo se comunica muito mal? Algumas excelentes realizações do governo na área da agricultura, do agronegócio, da infraestrutura, não estão sendo bem comunicados. Por exemplo, o ex-ministro Tarcísio, ele afirma, e eu acredito piamente, não é muito difícil de ver as realizações do ex-ministro Tarcísio, principalmente na mídia social, que é onde a gente encontra as suas realizações, até muitas vezes divulgadas por ele mesmo. Ele diz e afirma que o governo conseguiu captar R$1 trilhão em investimento. Isso significa 20 milhões de empregos diretos e indiretos. O senhor acha que a população realmente está sabendo dessa conquista gloriosa no meio de uma pandemia, de toda a dificuldade, dessa credibilidade que o Brasil tem com relação aos investidores internacionais? Eu repito, R$1 trilhão não é uma brincadeira. É investimento para trabalho, geração de emprego para 10, 15 anos. Bom, muito boas suas perguntas, tá? De antemão, muito pertinente. A primeira delas é sobre a Câmara. A Câmara, até hoje eu me pergunto se a dinâmica e os problemas que a gente vem enfrentando travam algumas pautas por si só. A gente, por exemplo, está tentando discutir algumas reformas importantíssimas, mas aí vem um outro problema e entra no meio do caminho, como veio a pandemia. Nós já estamos muito avançados. Quanto tempo nós perdemos legislando para a pandemia e legislando para as suas consequências? Então, assim, ou se realmente a casa como um todo, que a casa é 513 deputados. Então, 513 deputados, cada um tem um pensamento. O que o presidente Bolsonaro conseguiu fazer é uma maioria legítima, uma maioria com liberdade, não é aquela maioria que vota tudo e aprova tudo sem questionar. Então, é uma maioria que questiona, uma maioria questionadora, que tem opinião, uma maioria que tem suas bases eleitorais. Então, ele não empurra o projeto em cima da casa e fala, eu quero e pronto. Ele dá liberdade para que a casa discute. Então, isso acaba ocasionando em atrasos. Bom, a esquerda, nós temos lá, é um problema também que a casa, no início de 2019, nós iríamos ingressar nessa pauta para tentar resolver, que é uma reforma do próprio regimento interno da casa. Existem muitos instrumentos, existem retirada de pauta, existem voto em separado, existe uma série de instrumentos no próprio regimento interno que trancam a pauta. Então, isso aí é uma coisa que a esquerda, eu não sei o que eles fazem, eu não sei se eles não têm base, eu não sei como eles trabalham, mas eu sei que eles estão sempre ali vigilantes para travar qualquer projeto que possa dar um mínimo de realização para o governo. Eles não querem travar projetos que eles consideram ruins, não é isso. Eles querem travar projetos que eles consideram bons para o governo. Como eu disse, eles não pensam país. Então, eles ficam ali, a gente não consegue aprovar. E aí começa determinadas leis para ser votadas, você fica ali 3 dias tentando votar aquela lei e não consegue. Então, esses instrumentos que precisa também de uma reforma no nosso regimento interno, para dar mais celeridade aos projetos, é o que a esquerda usa e usa bem. Eles usam isso para o mal e usam bem. Eles
tempo todo nas comissões, seja onde for, eles usam todos os mecanismos que possam atrasar esses projetos. Bem, a outra pergunta é se o governo se comunica mal. Bem, eu não sei o que significa se comunicar mal. Eu sei que muitas mídias trabalham contra o governo. Agora, por que trabalham contra o governo? Se é ideologia, se é porque foi retirado alguns privilégios, alguns benefícios, isso eu não consigo te dizer. Eu sei que algumas mídias só colocam notícias ruins. Brão, eu não consigo entender o que seria o governo se comunicar melhor, né? Não consigo entender. O que o presidente usa e usa bem é a rede social, que hoje é a mais democrática das janelas midiáticas que a gente tem. Aí conta também com canais sérios como a Jovem Pan aqui, que vem fazendo um trabalho muito bom para o Brasil, mostrando a verdade, mostrando com seriedade, com responsabilidade, que a mídia é, se não, um dos maiores poderes que nós temos a favor da democracia quando trabalha para o bem, quando não tem uma mídia tendenciosa, uma mídia de esquerda, uma mídia com interesses pessoais. Ela é saudável e fundamental para a soberania do nosso país e para a nossa democracia. Mas, infelizmente, 3 anos e meio dentro de uma pandemia, difícil você conseguir acertar, e não digo acertar porque eu não sei se errou, mas atender a todas as expectativas da população. Mas nosso trabalho aqui é para isso, é para a gente, cada um de nós, ser uma janela dos benfeitorias do nosso governo para que o povo possa avaliar com certeza da informação e não com manipulação, né? Deputado, só para esclarecer a minha pergunta com relação à comunicação do governo, é público e notório que todos os parlamentares, todos os governadores, prefeitos, o presidente da República, têm a sua mídia social para divulgar os seus feitos. Isso a gente sabe e é muito salutar, é muito saudável. A minha pergunta é, a verba do governo para comunicação está sendo bem utilizada para divulgar oficialmente os feitos do governo? É aí que eu venho perguntar, porque a mídia social, cada um de nós utiliza da maneira como quer e, na verdade, ela apresenta um resultado positivo muito grande, né? Ela chega na ponta. A questão é, será que a comunicação oficial do governo está chegando na ponta? Então, mas aí volta, eu acho que eu te respondi, talvez não tenha sido claro. Para chegar na ponta, o que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que remunerar a Rede Globo, por exemplo? Nós teríamos que remunerar a Rede Record? Não sei nem se remunera ou se não remunera. A minha área é segurança pública, eu não observo, e já esclareço aqui de antemão que eu não tenho conhecimento técnico para discorrer sobre isso. Vou discorrer aqui como um deputado sem conhecimento de causa, vamos colocar dessa forma. Mas investir nisso seria dar contrato a essas grandes mídias. E aí seria ceder a tudo aquilo que o próprio presidente foi contra lá atrás. Não que seja errado o contrato não é errado. Você remunerar por uma prestação de serviço, qualquer que seja a empresa, é válido, é legal. Agora, não remunerar então de chantagem. Eu acho que o trabalho técnico, tem que ser visto como técnico e não tão de chantagem. Vou te dar um monte de porrada, vou falar mal de você o tempo todo até você me contratar. Isso não existe, isso é uma política suja e porca que a gente não pode admitir. E todos sofrem isso. Até eu mesmo com jornaizinhos de bairro, às vezes fico tomando porrada, não sei porquê, vou ver, o cara quer chamar minha atenção. Quer dizer, isso é ruim demais, entendeu? Isso é ruim demais para o país e é um desserviço à sociedade e à democracia. Então, eu não sei se é mais ou menos isso que você perguntou, né? Agora, detalhes técnicos eu realmente não tenho. Perfeito. Ouvimos aqui então o deputado Gurgel, do Rio de Janeiro. Obrigado mais uma vez, deputado, pela entrevista. Bom dia, bom domingo por aí. Bom dia, eu que agradeço. Muito obrigado. Bom dia a todos e contem sempre comigo, à disposição.